Olá, professores, meus colegas de trabalho. Antes da gente iniciar o trabalho, a explanação sobre as trilhas de aprofundamento, eu queria que vocês refletissem um pouco aqui sobre essa pirâmide de aprendizagem e observassem a forma que William Glasser coloca para nós, a forma como nós aprendemos. Então, quando só lemos, a gente aprende 10%, quando ouvimos, 20%, quando observamos 30%, quando observamos e ouvimos 50%, e vai aqui na sequência das ações que fazemos para adquirir aprendizagem, e quando a gente chega aqui no topo da pirâmide, na base da pirâmide, perdão, a gente verifica que nós temos uma aprendizagem de 95% quando ensinamos aos outros. É o nosso papel. Mas aqui nessa aba, nessa parte preta da pirâmide, eu tenho a ação de escrever, de interpretar, de traduzir, de expressar, de revisar, de identificar, de comunicar, de ampliar, de utilizar, de demonstrar, de praticar, diferenciar e catalogar, que traz aí para nós um percentual de 80% de aprendizagem de qualquer coisa que a gente se proponha. Os itinerários formativos do novo ensino médio, eles dão para os alunos essa oportunidade de realizar todas essas ações de uma forma que nós, professores, temos a qualificação de fazer com que o aluno construa esse conhecimento. É para isso que existe o projeto de vida, que vai fazer com que o aluno perceba quais são as suas perspectivas, quais são os seus anseios. As eletivas que dão a ele a oportunidade de desenvolver 2 temas por ano, onde ao final desse semestre, desse trabalho, ele vai apresentar para as demais turmas aquilo que ele construiu e aprendeu, pesquisando, lendo, vendo, ouvindo, debatendo, perguntando. E ele vai ter a oportunidade de ter inúmeras estratégias de aprendizagem quando ele migra de uma eletiva para outra. Tivemos essa experiência no primeiro ano, um pouco complicada porque estamos aprendendo, né? E agora a gente vem aí para a segunda etapa da implantação, que são as trilhas de aprofundamento. No canal da formação continuada da SEDUC, temos as lives da professora Luciana Nobre, juntamente com a equipe de implantação. A primeira etapa aconteceu dia 15 de dezembro, a segunda etapa dia 16 de dezembro. Essas formações elas estão disponíveis no YouTube, aqui nesses links. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês depois, para que as escolas possam disseminar com vocês, para que vocês tirem as dúvidas tanto com relação ao que são trilhas de aprofundamento, quanto uma apresentação minuciosa do catálogo de trilhas que é ofertado pela SEDUC anualmente, a partir desse ano de 2023. Ano passado já foi implementado o catálogo de trilhas da EJA, esse ano nós recebemos aí o catálogo de trilhas do regular. Acredito que vocês tenham tido acesso ao catálogo de trilhas das escolas piloto, que já estão nessa aventura aí desde 2020. E eu gostaria que vocês tirassem um tempinho aí das suas 14 horas dedicadas ao planejamento, formação continuada, que está previsto em lei, para que vocês assistissem e tentassem compreender o que são as trilhas de aprofundamento, muito bem explanadas pela equipe da SEDUC. O que nós vamos fazer aqui hoje é um bate-papo, numa linguagem um pouco mais próxima, para que a gente possa entender que os itinerários formativos que estão sendo implantados não vieram para tomar o lugar dos componentes da base, e sim fortalecer o conhecimento dos estudantes e fazer com que eles tenham a opção de escolher qual a área do conhecimento que eles vão poder aprofundar no ensino médio para escolher aí a sua profissão. 4 pontos importantes. E eu gostaria de acrescentar um quinto: a importância do estudo e da leitura do material que é disponibilizado da Portaria 3707,
da Lei 13.415, que já foi encaminhada para a escola inúmeras vezes, e que vocês precisam ter acesso e conhecimento. Nossa profissão, assim como as demais, ela necessita de atualização, necessita de estudo, de leitura, de aprofundamento nas atualizações que a educação precisa fazer, porque a cada ano que passa, a cada década que passa, a cada geração que passa, o aluno que a gente recebe é um aluno diferente. Nós temos hoje uma geração curiosa, uma geração que gosta de tudo muito rápido, que entende as coisas num formato diferente daquele que nós aprendemos quando éramos estudantes. Então é preciso que o professor se atualize. Não tem mais como a gente dar aula do mesmo jeito que a gente dava aula nos anos 90, nos anos 2000. Então, assim, o que o catálogo, o que a portaria nos orienta? Nós temos 4 áreas de conhecimento. A escola vai definir 2 trilhas de áreas de conhecimento diferentes, a partir do catálogo que foi encaminhado. Os professores vão ter que aprender a se desligar e a fazer um desmame do trabalho individual. É o meu componente, é a minha disciplina. Hoje ele tem que pensar com a cabeça diária. É a minha área do conhecimento que eu preciso planejar junto com os meus parceiros. Se eu sou da área de humanas, se eu sou geografia, eu não vou conseguir fazer um trabalho separado do professor de história, do professor de filosofia, do professor de sociologia. Se eu sou da área de português, eu tenho que alinhar o meu trabalho com o professor das demais línguas, com o professor de arte, com o professor de educação física. Se eu sou professora de física, eu tenho que trabalhar em conjunto com o professor de biologia e com o professor de química para poder desenvolver tanto o trabalho das trilhas como o próprio trabalho da base, visto que o livro didático agora do ensino médio é por área de conhecimento. Você vai ter que buscar dentro daquela coleção quais os conteúdos adequados para o bimestre primeiro, segundo, terceiro ou quarto, e só vão conseguir identificar isso se planejarem coletivamente. A escola vai definir no mínimo 2 e no máximo 4 trilhas de aprofundamento, a partir do catálogo, não sendo permitida a escolha de trilhas da mesma área, mesmo que sejam de temas diferentes, respeitando o número de turmas que tem na escola no ano em que o componente está sendo implantado. Então, numa escola com muitas turmas de segundo ano, é possível você escolher aí até 4 trilhas, dividindo em partes iguais se for possível, onde o aluno tem a opção de escolher qual a área do conhecimento que ele vai trabalhar. Então, o catálogo traz para a gente opções de trilhas individuais e opções de trilhas integradas. Quando o catálogo e a portaria nos fala que a gente tem que usar como prioridade as necessidades ou lacunas de aprendizagem que vocês detectaram na escola, o diagnóstico prévio que foi feito pela escola para levantamento do interesse do estudante e a disponibilidade de trilha que integre pelo menos 2 áreas, a gente prioriza aqui essa letra A que fala sobre disponibilidade de professor habilitado na área. A gente está com muita falta de professor. Isso é fato. Então, eu preciso que a escola reúna seu grupo de professores, converse com eles, apresente o catálogo. O grupo de professores da base vão definir com você, supervisor, orientador e diretor pedagógico, quais as áreas que eles entendem que precisam ser aprofundadas nesse ano de 2023 nas turmas do ensino médio, no caso dos segundos anos. Então, tem professor disponível? Vai ter professor disponível? Escolha as trilhas. Então, vamos imaginar aqui que a escola X ela entendeu que as trilhas que serão escolhidas são uma da área de linguagem e uma da área de humanas. É preciso voltar no catálogo para fazer a distribuição das aulas rigorosamente como o catálogo apresenta. Então, veja bem, cada turma precisa ter 9 aulas de trilha.
não significa que você vai entregar 9 aulas para um professor só. Cada trilha ela exige a lotação de pelo menos 2 ou 3 professores. E isso já está distribuído no catálogo. A carga horária do professor vai ser reservada, mas no horário você vai levar em consideração as aulas presenciais. Então vamos imaginar que uma escola escolheu aqui a trilha número 1 do catálogo, que é a trilha Acorda Leitor, que hoje é dia de literatura com aventura. É uma trilha de linguagem e suas tecnologias, onde você vai precisar lotar 3 professores. Um professor habilitado em arte ou educação física, que vai ter 2 aulas nessas turmas. Uma presencial, uma à distância. Isso aqui, no caso do exemplo aqui, ó, são aulas para o ensino regular diurno. O catálogo, ele traz aqui a distribuição tanto para as escolas MTI, quanto para as escolas regular do campo, como para indígena, como para regular noturno, tá? E aí vocês vão observar aqui como é que é feita a distribuição. Essa distribuição ela precisa estar clara para mim no quadro. Se você não tem professor de trilha mas mesmo assim você já tem que definir no teu quadro de distribuição quais são as trilhas que você vai trabalhar. E distribuir as aulas de forma que eu possa saber qual professor de que área que eu vou lotar na escola e com quantas aulas. Certo? Então aqui, ó, vamos pegar aqui outro exemplo. Eu tenho aqui uma trilha de ciências humanas e sociais aplicadas, que é a trilha número 7, Juventude, Política e Cidadania. Então imaginemos que os professores decidiram trabalhar essa trilha aqui durante o ano de 2023, nos segundos anos, tá? Essa trilha vai depender de um professor de história, com 4 aulas para cada turma, um professor de geografia com 2 aulas para cada turma, e um professor de filosofia ou sociologia com 3 aulas para cada turma, levando em consideração que uma parte é presencial e a outra parte é à distância. Uma trilha de matemática, só matemática, ela vai exigir uma lotação de 2 a 3 professores, tá? E aí eu vou ter aqui 5 aulas presenciais e 4 à distância. Nosso déficit maior na rede hoje é matemática. Então a gente orienta, assim como a professora Luciana Nobre também orienta na live dela, a escolha de trilhas integradas. E aí eu volto aqui nessa parte da live que diz o seguinte: aqui, na hipótese de haver apenas uma turma de segundo ou de terceiro ano, que é o caso da EJA, que já está implantado no terceiro, ainda assim deverão ser ofertadas 2 opções de trilha de aprofundamento de área de conhecimento diferentes. Eu tenho só uma turma, vamos escolher uma trilha integrada, porque aí você consegue obedecer a portaria trabalhando 2 áreas diferentes, certo? Da mesma forma, uma escola com 2 segundos anos trabalha uma trilha integrada que os alunos vão ter oportunidade de trabalhar 2 áreas. Daí, no ano que vem, trabalha-se uma outra trilha de outras áreas, e aí já vamos estar com o terceiro ano implantado, e aí o aluno vai ter aí a opção de migrar, porque o trabalho com as trilhas é exatamente igual ao trabalho com as eletivas. O horário é feito de forma concomitante, o aluno migra de uma sala para outra na hora da aula da trilha, tá? A duração da trilha é anual. Os anos escolares que estudam trilha são os segundos e terceiros do ensino médio. Aqui no caso, na EJA já vai ter para o terceiro, no regular só no segundo. Os estudantes optam por uma trilha diária do conhecimento ou integrada. No terceiro ano, os estudantes podem dar sequência. Eu estou no segundo agora, eu escolhi uma trilha de linguagem e humanas. Se eu gostar, quando eu estiver no terceiro, eu escolho uma sala que esteja ofertando a trilha da mesma área. Não tem problema, ele pode dar sequência ou ele pode se matricular numa trilha de outra área. Eu fiz o linguagens, mas eu não gostei, não me identifiquei não. Acho que eu vou tentar natureza agora.
Os estudantes podem trocar de trilha de aprofundamento até o término do primeiro bimestre, considerando as vagas disponíveis na escola sem prejuízo ao seu desenvolvimento. As escolas deverão abrir vagas para as trilhas de aprofundamento, considerando o mesmo número de turmas de estudantes do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio das escolas piloto e da EJA. Deverão ser organizadas turmas mistas por ano escolar, considerando a escolha do estudante, no mesmo formato das eletivas. Lotação dos professores deve ser cumprida o que preconiza a Lei Complementar 680. O professor continua com 32 aulas. Mesmo as aulas à distância, elas têm que contabilizar dentro das 32, tá? Não é fora. Ah, tem 32 aulas e mais 5 à distância. Não é assim. São 32 aulas que o professor tem, contando com as aulas à distância. É dentro da carga horária dele, tá? As aulas devem ser distribuídas aos professores da área de conhecimento correspondente às trilhas ofertadas na escola. Se a escola deliberou em ofertar uma trilha que tenha matemática e humanas, são professores dessas áreas do conhecimento que vocês vão solicitar a lotação ou distribuir para quem já tem. Geralmente as escolas escolhem pessoas com perfil para trabalhar com essa trilha, que tem o interesse, né? E fazer a distribuição conforme o catálogo. Não pode sair daquilo que está prescrito no catálogo. Porque diferente das eletivas, que o professor tem a liberdade de criar a eletiva baseada dentro da área de conhecimento que ele domina para desenvolver com os alunos, as trilhas de aprofundamento elas já vêm definidas pela secretaria. A escola faz o estudo do catálogo, o professor faz a escolha e combina aí com seu grupo de parceiros trabalhar essa trilha, onde cada professor vai bater nas suas aulas presenciais e à distância a parte da trilha que corresponde à sua disciplina, tá? Não é permitida a lotação de professor específico para aula presencial à distância. São matemática. Eu escolhi uma trilha de matemática. Eu vou lotar um professor para presencial e um para distância. Não pode. E é importante considerar o perfil do docente especificado nas trilhas para lotação dos professores que atuarão nas mesmas. Então, estão aqui o catálogo com as trilhas determinadas pela SEDUC e a distribuição das aulas, como é que tem que ser feita, tanto dentro do diário quanto no quadro de lotação. A SEDUC vai encaminhar para a gente um documento orientador de como fazer o trabalho dentro do diário. O que eu posso informar para vocês é que eu não tenho perfil de professor para verificar, porque o perfil de professor dentro do diário é diferente, mas, gentilmente, a Escola Marcos Freire me apresentou, com uma senha de professor, um perfil de professor para a gente ver como é que acontece o lançamento das notas de trilha, porque trilha é uma disciplina que exige nota. É uma trilha que é dividida entre 3 professores. Então, cada professor vai ter o seu espaço lá no diário para lançar a sua nota. Os professores alinham entre si o formato dessa avaliação, de que forma que eles vão avaliar, que é uma avaliação feita através de observação e registro. Não há necessidade de fazer prova qualitativa, quantitativa, mas a avaliação é uma coisa que é de autonomia do professor. E como eles vão planejar coletivamente, é interessante que esses professores decidam e definam de que forma eles vão avaliar o estudo dessa trilha, tá? E aí, lá no diário, pelo que eu visualizei, né, no diário de uma escola piloto, existem os campos para cada professor lançar sua nota lá. E eu não tenho certeza de que forma é o mecanismo de divisão. Se vai poder lançar, todo mundo lançar de 0 a 10 e dividir, somar e dividir por 3 dá uma média, ou se os professores vão combinar quanto vai valer a avaliação da disciplina dele dentro da trilha, isso a gente ainda não sabe, estamos aguardando orientações da SEDUC. Mas o que eu vi dentro de um diário de uma escola piloto é que cada professor vai ter o seu campinho para inserir lá a sua nota referente à sua disciplina dentro da trilha, tá?
As turmas de terceiro ano da EJA já vão trabalhar com o pós-médio. E ainda a SEDUC não nos deu uma orientação a respeito de como trabalhar, o que trabalhar na disciplina do pós-médio. A orientação inicial que nós, enquanto CRE, podemos passar para vocês é baseada naquilo que já é trabalhado nas MTIs, que tem essa disciplina dentro do seu currículo, da sua matriz. Qual é a nossa sugestão? O desenvolvimento das aulas de pós-médio tem como objetivo a preparação do estudante para a escolha da formação profissional e participação em avaliações para ingresso no ensino superior, levando em consideração os projetos de vida dos estudantes. E é aqui que vai entrar o que eu quero falar com vocês a respeito do Enem. Eu recebi a informação, um dado muito preocupante, que de acordo com os dados do INEP, o número de inscritos para o Enem 2021 caiu 58,7% em Rondônia. E Porto Velho lidera esse ranking com 12 mil candidatos apenas. Nós ainda não temos os dados do Enem 2022, eu ainda não tive a curiosidade de pesquisar, mas a gente sabe que são números aí bem preocupantes e muito tristes. Quando a gente verifica a falta de motivação dos nossos estudantes para fazer o Enem. A gente vê aí um grupo muito seleto em algumas escolas da rede, que procuram as escolas que têm projeto terceirão, mas isso não é o preparo para o Enem não é prerrogativa somente dessas escolas. É necessário que todas as escolas da rede que atendem ensino médio tenham essa prerrogativa de trabalhar com os estudantes a importância do Enem, o que é o Enem, para que ele serve, por que ele é importante e, mais do que tudo, explicar para esses estudantes que o Enem é a porta de entrada daquilo que ele está trabalhando ali, escrevendo e construindo dentro do ensino médio, que é o seu projeto de vida. Eu quero ser um jornalista, eu quero ser um médico, eu quero ser aeromoça, eu quero ser youtuber, eu preciso ter alguma coisa desenhada, planejada e buscar, através do Enem, a entrada nessa universidade, nessa faculdade, para buscar essa profissão que eu tanto almejo. E é aí que vai entrar o trabalho de força-tarefa das nossas escolas, onde eu preciso que vocês tenham em mente aí um planejamento de fevereiro até o início de maio, que é o período de inscrições do Enem, que iniciam dia 8 de maio e conclui-se dia 19 de maio, porque a aplicação do exame é 5 e 12 de novembro. O que eu preciso que vocês, escolas, organizem um trabalho, e aí eu volto a falar da importância do coordenador do laboratório de informática e de todos os profissionais que atuam nos espaços pedagógicos. Na sua grande maioria são professores readaptados, que por algum motivo de saúde estão fora da sala de aula, do exercício de docência, mas que podem contribuir nessa força-tarefa junto aos terceiros anos. Fazer um levantamento dos alunos que não têm CPF, porque é o documento obrigatório para a inscrição do Enem. Levantou, vamos levar esses meninos para dentro do laboratório de informática, entrar no site da Receita e tirar o CPF que sai na hora, para que todo mundo tenha CPF até o momento da inscrição. Estabelecer entre o dia 8 e o dia 19 de maio o dia I. Parar por um dia as aulas dos terceiros anos para uma força-tarefa de inscrições. É parar mesmo. Mas vocês já de fevereiro, abril, já treinaram com os meninos. Palestra orientadora sobre o que é o Enem, que a gente pode gentilmente ir na escola presencialmente ou convidar alguma pessoa para fazer esse momento. Trabalhar sobre a importância da solicitação de isenção de taxa. Isso aqui pode ser trabalhado dentro das aulas de estudo orientado, dentro das aulas de projeto de vida e dentro da aula do pós-médio para o terceiro ano da EJA. Trabalhar como preencher o questionário socioeconômico, que é um questionário longo e que às vezes o aluno ele desiste de se inscrever
porque o questionário é longo, porque ele não sabe preencher. Então é interessante se a gente conseguir baixar ou salvar esse arquivo, levar impresso para dentro da sala, é uma aula. Tem menino que sai do ensino médio e vai procurar um emprego e não sabe preencher uma ficha de emprego. Porque nunca ninguém ensinou. Questões que para nós são básicas, são corriqueiras, para um adolescente de 17 anos que vive numa geração diferente da nossa, ele não conhece, ele não sabe e ele não faz. Então, assim, de fevereiro a abril, eu gostaria muito que as escolas de ensino médio, com os seus professores de terceiro ano, fizessem um planejamento nas aulas de filosofia, que é a disciplina que ensino cabra a pensar, né? Utilizassem esse momento para fazer esse trabalho aí de fevereiro a abril. A gente tem 3 meses para desenvolver isso. E desenvolver nesse estudante de terceiro ano a importância que ele precisa dar ao Exame Nacional do Ensino Médio. Trabalhar esses itens para que de 8 a 19 esse aluno esteja preparado e motivado a fazer a inscrição. Tá certo?